E aí, para você que não me conhece, eu sou o KD e no vídeo de hoje vou estar falando um pouco sobre a nova campeã. Recentemente eu adquiri Maestria 7 com ela, então eu vou falar as minhas primeiras impressões que eu tive com ela. Então, bora lá pro vídeo. Bom, então antes de eu começar a falar sobre as habilidades dela, como é que se comportam, como é que funcionam corretamente, eu queria falar que a primeira partida, não só a primeira partida, mas eu me recusei, digamos assim, a procurar informações com ela. Como assim? Eu não procurei tutoriais, eu não procurei ver o que o pessoal acabou achando dela no PBE. Eu nunca tinha jogado com ela na minha vida. Eu simplesmente nunca tinha lido as habilidades, o que faziam, como funcionavam. E a minha primeira partida foi um desastre. Literalmente um desastre. O que, que aconteceu? Eu devo ter ficado, sei lá, um 06, 07, porque eu não estava entendendo absolutamente nada. Essa nova campeã, ela é uma campeã bem complexa. Eu até diria que ela é a campeã mais difícil de se jogar. Se não a mais difícil, mas ela fica entre as mais difíceis com certeza. Porque ela tem uma mecânica única no jogo que todos os elementos que ela adquire, por assim dizer, são muito importantes naquele momento. E depois de algumas partidas, eu fui pegando o jeito, aí eu comecei a ler as habilidades, aí eu comecei a perceber como resetava as habilidades, alguma coisa, e percebi como funcionavam as habilidades em si. Mas depois de umas 5 partidas, 6 partidas, eu comecei a jogar legal com ela. Eu vou estar passando o meu histórico ali, porque, cara, eu fiquei só jogando com ela, só jogando com ela, só jogando com ela. E sim, eu tive que jogar normal game, porque senão o pessoal ou ia banir ou picar, então eu só fiquei jogando normal game com ela. Mas, cara, na minha primeira impressão que eu tive com ela, ela é um campeão extremamente difícil para jogar. Então, se você quer aprender a jogar com ela, você vai ter que jogar diretamente com ela e não pode desistir, cara, porque ela sim é muito difícil de jogar nas primeiras impressões. Depois, cara, se você pega o jeito, cara, é a mesma coisa que jogar com uma Catarina, jogar com uma Kali. Vai embora, mano. E o campeão tem bastante mobilidade e dá pra fazer bastante play legal. E eu vou estar falando um pouco das habilidades agora dela pra vocês aí. Bom, como é que funciona a passiva dela aqui? Ela basicamente tem 4 elementos, né? 4 encantos. O padrão, que ela começa já no jogo, o de terra, o da grama e da água, né? Beleza. Se você chegar aqui simplesmente e dar um ataque básico, o cara vai ficar marcado por um certo tempo porque tu deu um dano adicional no cara. Mas simplesmente se você vier aqui e trocar o elemento, você vai causar esse dano adicional novamente. Mas se eu pegar o elemento de terra de novo, ele não vai funcionar. Ele vai continuar em cooldown. Então é muito importante você ter essa variação, porque toda vez que você alterna essa variação, não importa se for para água, para terra, sempre o mesmo elemento, você vai estar trocando e resetando essa passiva, por assim dizer. Então é muito importante no decorrer do jogo, quando você for combar num inimigo, é muito importante você ter essa variação de elemento. Nunca vai ser tão importante, por assim dizer, você pegar sempre o mesmo elemento, para você ter essa variação da passiva, por assim dizer. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar da passiva. Se você não tiver nenhum elemento, ele não vai contar como ter resetado. Como vocês podem ver, se eu pego da terra aqui, jogo fora e fico sem nada, ele não vai contar como se tivesse essa trocação, por assim dizer. Somente se eu pegar um outro elemento e utilizá-lo. Porém, né, se eu botar outro boneco inimigo aqui, vamos supor, eu posso simplesmente ter essa alternação de começar com nada e sempre trocar e pegar o da água. Então, basicamente, é assim que funciona. Bom, vamos falar um pouco do Q dela. O Q dela basicamente é uma jogada que ela faz com a lâmina dela, assim, né? E ela também, ela broca a passiva se você acaba acertando a lâmina. E é o mesmo quesito, só que cada elemento que você pega, a lâmina, por exemplo assim, se você começa sem nada, a lâmina ela tem esse alcance aqui. É bem curto, por assim dizer, mas quando você adquire um elemento, o alcance meio que ele ganha um pouquinho a mais. Ele ganha tipo um, uma esparramada, por assim dizer, mais. Então o alcance se torna muito maior quando você tiver com o elemento. Então, cada elemento basicamente vai fazer o seguinte: o de água sempre vai enraizar o cara, então ele sempre vai ficar imóvel, por assim dizer. O de terra você vai causar mais dano quando ele estiver com menos de 50% da HP. Então, quando ele estiver com menos 50% da HP, você vai causar mais dano na terra.
E o de grama, por assim dizer, você fica invisível por um certo tempo bem longo, cara. Eu achei esse Q dela invisível muito roubado, porque ele dura muito tempo e você consegue fazer muita play para fugir e ter bastante mobilidade, por assim dizer. Bom, e o W dela, né? O W dela basicamente é uma habilidade que você só troca o elemento, mas não é só isso. Tipo, se você causar dano no ataque básico, ó, você pode ver que você vai causar 40, 40, 40. Mas a partir do momento que eu adquirir qualquer elemento, ele vai dar 40 e mais um adicional. Então é muito importante nesse ataque básico, você sempre, tipo assim, quando você for dar ataque básico no inimigo ou na jungle, principalmente na jungle, eu recomendo você começar com o W, porque você pode ter essa alternação, por assim dizer, do elemento e causar bastante dano no Blue, no Red, no nível 1. Então, eu fazer a jungle com ela, eu sempre começava com W. Então, basicamente, o W seria isso. Você vai ganhar, quando você tiver com algum elemento na lâmina dela, você vai causar um dano adicional aí nos seus ataques básicos. O E dela é muito interessante, cara. Eu li essa habilidade algumas vezes e eu não estava entendendo como é que funcionava. E basicamente, mano, ela é um combo do Alistar. Sim, como assim um combo do Alistar? Você simplesmente não é só pular no cara, ele avança e tudo mais, só que ela tipo, é como se fosse um Kled, por assim dizer. A partir da distância que você tá, você pula em direção ao cara, só que ela dá continuidade ao dash dela. Então, se você estiver perto do cara, você vai se afastar dele. Se você estiver longe do cara, você vai chegar perto dele. Então, basicamente isso. Só que não é só isso. Aí chega a parte do Alistar. O combo dela é muito interessante porque a partir do momento que você usar o E no meio caminho você utilizar o Q, você vai o Q ele vai jogar automaticamente em direção ao alvo. Então não importa se eu tiver a distância ou no caminho, ele sempre vai, quando eu pulo no cara, joga o Q durante essa animação, é basicamente impossível você errar o Q. Basicamente você não erra, a não ser que o cara flecha ou sei lá, né, tem algum tipo de dash. Mas se você pula e aperta aqui instantaneamente, ele já joga na direção do inimigo que você avançou, por assim dizer. E eu achei essa mecânica muito interessante, cara, porque dá pra fazer muita play. Principalmente para quem gosta de jogar de Lee Sin, de Akali, que tem bastante play, você pode simplesmente usar o W na parede, usar o E e pular, ou sei lá, tem muita play legal, mano. Tipo assim, você pula aqui e avança no cara. Dá pra fazer muita play legal, muita play bacana. Mas vai de bastante prática, por assim dizer. Você pode fazer esses dash louco, desviar e pular no cara e usar o Q. Uma dica que eu dou com ela é nunca você vai jogar sem o elemento. Basicamente, é muito difícil você estar jogando seu elemento. Sempre que você estiver jogando mid ou na jungle, você sempre mantém o elemento, principalmente no mid. Vamos supor que você está aqui no mid e tal, você tá. Geralmente eu pego de água para poder enraizar o cara e dar um certo engage com mais facilidade no cara. Então você vai ficar de boa aqui, você vai pular no cara, apertar Q, trocar e jogar o coisa de novo. Então é bem interessante você sempre ter um elemento. Nunca comece sem um elemento, sabe? Porque às vezes a diferença de começar com um elemento é muito importante. Porque simplesmente se você, por exemplo, tô sem nada, eu pulo no cara, jogo o Q, eu vou pegar um elemento e vou usar. Só que ele vai entrar em cooldown, o W, ele tem um certo cooldown ali. Então é muito importante você pegar um elemento, esperar o cooldown acabar, aí você pula no cara, faz essa alternação de elemento de novo que você vai causar muito dano. Cara, a ult dela é uma ult muito interessante. Você simplesmente vai jogar o cara pra uma certa distância e em que bater, basicamente, se bater em mato, se bater em água, não importa. Se bater nos três, a ult dela vai se transformar, né? Se pega em água, ela vai congelar, né, o inimigo. Se pega no matinho, ele vai causar um daninho a mais ali. E se pega na parede, ele vai causar esse rastro de stun, por assim dizer, ao longo da parede. E, cara, é muito longo. Como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar. Cara, se você joga, por exemplo, aqui, ó, isso vai muito longe, cara. Vai muito longe. Eu não sei nem o limite disso aqui, se tem limite ou não. Mas, cara, vai muito longe mesmo, velho. Ele não para, ó. Ela vai. E, mano, é muito longe. Mas o de água é interessante. O de grama, o do mato, da selva, por assim dizer, eu tive certa dificuldade. Eu mal consegui utilizar, então eu não tenho muita experiência. Mas o de água é muito interessante, mano. Tipo assim, se você chegar aqui no rio e, sei lá, ter algum tipo de trocação, você pode empurrar os caras pra parede, vai congelar os caras e ainda vai causar dano em área aqui, mano. E é muito dano, é muito interessante mesmo. Então, num resumo geral, né? Eu diria que eu gostei bastante da nova campeã. Porém, eu vejo que vai ter bastante gente com dificuldade no começo de jogar com ela. Mas, cara, depois que o pessoal pegar a prática, ver certas gameplays por aí, o pessoal vai criar um certo interesse com ela.
As duas principais lanes que eu consegui jogar com ela foi no mid e na jungle. No top eu achei ela muito fraca, por assim dizer, porque ela tem certa dificuldade de jogar contra campeões lutadores. Por conta dela ser um campeão assassino com dano explosivo, ela se torna mais interessante, por assim dizer, no mid, jogando contra certos magos com pouca mobilidade, e na jungle para gankar. O gank dela é muito interessante, cara, é muito forte. Simplesmente você começa, pega o elemento do rio, cara, não tem como o cara errar. Você faz aquele famoso combinho ali do alistar no cara e não tem como errar o dash. O cara simplesmente vai ficar enraizado, você pega o elemento de pedra e vai causar muito dano. O gank dela é muito eficaz, é muito difícil de você não conseguir gankar. É muito fácil, você tem bastante mobilidade para passar pelas paredes com o W e tudo mais. Então, cara, ela se torna um campeão muito interessante para gankar. Eu achei ela bem forte na jungle mesmo. Já no mid é bastante interessante, como eu disse, contra magos com pouca mobilidade, porque você consegue ir para cima desses magos, por assim dizer, com bastante facilidade, e você vai causar bastante dano explosivo nos caras e você vai conseguir acabar ficando bastante fedado, por assim dizer. Contra, como eu disse, contra lutadores eu achei ela meio fraca. Eu acabei tendo algumas partidas contra a Irelia no mid e senti bastante dificuldade e acabei não conseguindo ter uma troca muito eficaz com ela. Mas eu joguei contra um Zed, por assim dizer, e acabou dando muito bom, cara. Contra o Zed, contra assassinos, eu acho que ela é muito forte, por assim dizer, contra Yasuo também. Então, eu diria que o ponto fraco dela é tanques e lutadores. Mas enfim, como eu disse, né? Eu fiz um vídeo passado sobre os assassinos, mas cara, ela é um assassino que, teoricamente falando, ela é boa tanto early game quanto late game, sabe? Ela não é um personagem que vai decair aos meus olhos. Eu vejo que ela tem um grande potencial early game, tanto para dar engage, como para gankar, e tem um dano razoavelmente legal. Mas late game, mesmo ela sendo um assassino, não é como se fosse um Kha'Zix, por exemplo, que você vai ter bastante dano no começo e nas teamfight você vai depender de conseguir pegar um cara isolado. Eu vejo a Qiyana, por assim dizer, como um assassino bastante útil, tanto no começo quanto no final do jogo, entende? Porque o que torna ela, por assim dizer, eficaz do começo até o fim é a ultimate dela, cara. Se você conseguir encaixar essa ultimate dela muito bem, num Baron, num Dragon, cara, você consegue disputar uma fight, você consegue ter uma teamfight muito diferente. Tipo, ela tem um kit assassino, um kit explosivo, mas ao mesmo tempo ela tem uma ultimate que dá dano em área, cara. É um assassino que tem um dano em área e que tem controle de grupo. Então ela não é somente um assassino, ela se torna algo a mais, assim, por assim dizer. Cara, a build com ela eu achei muito interessante na jungle você fazer o item da jungle de dano, né? E o cutelo de segundo item. E depois o Mu. Vai ter muita gente talvez falando mal, mas eu sei que Draktar é um item muito interessante, né, para ela, sim. Eu diria que a Draktar ela vai funcionar muito bem quando você estiver muito forte, tipo assim, aquele jogo está extremamente fácil e a Draktar vai funcionar bem. Mas ao meu ver, se você está tendo um jogo razoavelmente normal, é muito interessante você começar com Cutelo e depois Yumu, porque essa mobilidade da Yumu vai fazer muita diferença. Eu vou estar passando algumas builds ali, cara, eu testei de tudo, então, cara, vai da ciência de cada um. No mid eu gostei de fazer Hydra Raivosa pra ela ter um sustain e um clear wave mais interessante. Então, cara, teste e veja o que você acha bacana com ela. Eu testei e eu achei a minha build padrão aí. Não só uma build, mas várias, vai depender do jogo e tudo mais. Enfim, eu vou falar um pouco da dificuldade, ou se eu tive alguma dificuldade de pegar mais C7 com ela. No decorrer do tempo que eu fui jogando, como eu disse, no começo foi muito difícil, porque eu não tinha visto nada de habilidade e tudo mais. Então eu apanhei bastante, cara. Depois de umas 6, 5 partidas eu comecei a pegar a movimentação, o dano, o range do boneco, o cooldown e tudo mais. E comecei a jogar bem. Mas, cara, ela é um campeão extremamente complexo, como eu já tive afirmado. Você vai ter certas dificuldades, tá? Eu vou falar que se você pretende jogar com ela em algum momento, no começo é bem difícil. É como se fosse uma LeBlanc, uma Elise. Você tem que ter bastante prática e bastante experiência com o personagem para você conseguir acabar jogando bem com ela. Mas, cara, eu achei que ela não veio roubada, por ela em si, ela tá bastante forte, mas eu não sei dizer se ela tá muito quebrada ou se ela tá normal, sabe? Eu vi pessoas não conseguindo jogar o 100% dela, e eu admito que eu consegui jogar, digamos, o 100% dela em poucas partidas, mas eu cheguei a um ponto de ver o total do potencial da campeã, e eu admito que ela tá talvez um pouco forte no quesito da passiva dela. Então eu acho que ela vai tomar
algum nerf no decorrer do tempo aí. Talvez na ultimate, porque tá causando bastante dano. E talvez na passiva dela, naquele dano adicional ali. Porque no late game essa passiva é monstruosa e dá muito dano. Mas num resumo geral, eu diria que ela é balanceada no dano, por assim dizer. Cara, eu tive uns jogos assim que eu fiz umas plays muito interessantes, cara. O campeão é divertido. Eu admito que eu me diverti jogando com a Yumi, por assim dizer. Era meio monótono, né? Porque você acabava ficando meio só dentro do cara e fazendo algumas plays. Mas, cara, essa campeã aqui, ela é bem versátil, por assim dizer. Você consegue fazer muita coisa com ela. Tem gente que vai jogar com ela no top, tem gente que vai fazer ela no jungle, tem gente que vai fazer ela mid. Mas no top, como eu disse, eu achei ela um pouco difícil de jogar, né? Mas ela, ao meu ver, ela vai ser mais jungle e mais no mid. No mid você consegue dar um snowball maior, caso você fique fedado, porque você vai ter mais XP, mais gold e tudo mais. Mas na jungle ela também é muito interessante, porque o gank dela é muito eficaz. Porém na jungle ela tem uma certa dificuldade de farmar, fazer a jungle, por assim dizer, porque ela toma bastante dano. Então eu achei que faltou um pouco, sei lá, de sustain pra ela aí na jungle, pra ela fazer uma jungle mais tranquila. Mas eu achei o gank dela muito forte, então por isso que ela pode ser bastante viável na jungle, por assim dizer. O problema maior mesmo foi pegar a M5 com ela, porque demorou um pouquinho, mas a M6 e a M7 foram de primeiras, cara. Depois que eu peguei a M5, eu joguei 2 partidas, tirei S- de primeiras duas, e depois eu joguei mais 4 partidas. Uma eu tirei S- e as outras eu tirei S. Então, cara, teoricamente foi até fácil pegar a M7 com ela, porque é um campeão que dá dano, né? Então, geralmente os campeões que dão dano são geralmente mais fáceis de pegar maestria, por assim dizer, porque você não acaba dependendo de alguém, por assim dizer, como a Yumi, né? Que acaba sendo suporte. Mas, cara, num breve resumo, vai ter muita Kiwana daqui pra frente. Se você não gostou ou temeu a nova campeã, eu sinto lhe dizer, mas vai ter bastante gente jogando com ela, porque o kit dela é muito interessante, principalmente para aqueles caras que gostam de jogar com assassino com mobilidade, que é a Kali, Katarina e tudo mais. Então vai todo mundo migrar para essa nova campeã, que ela tem um kit muito legal, um kit muito interessante e, cara, que eu recomendo totalmente você jogar. Então, galera, esse foi o vídeo e a minha opinião sobre a nova campeã. Não quis passar nada muito complexo, porque já tem bastante vídeo por aí falando sobre ela desde o PBE. Então, eu só quis fazer esse vídeo, né, falando que eu peguei maestria 7 com ela e o que eu acabei achando dela. Beleza? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever aí no canal, que eu vou estar trazendo muito mais vídeo aí pra frente. Deixa o like e comenta alguma coisa aí se você tiver dúvida. Beleza? Valeu e falou!